Vamos começar com um dado que, olha, parece roteiro de filme de terror financeiro. Em 2025, quase 8 em cada 10 brasileiros estavam endividados. É um número assustador. Gigantesco. E a nossa conversa hoje é sobre um método, sabe, um plano de ataque estruturado para sair dessa situação. A gente não vai falar de força de vontade ou pensamento positivo. Não, nada disso. A gente vai falar de um método quase científico para resolver um problema que parece, assim, puramente caótico. Exatamente. O objetivo aqui é virar a chave na cabeça de quem nos ouve. É sair daquele lugar de vergonha, de culpa individual. Que paralisa, né? Totalmente. E passar para uma posição de controle, de CEO da própria vida financeira. A dívida é uma circunstância, não é uma sentença. Ela não define quem a pessoa é, mas o plano para lidar com ela, sim. E ter um plano muda tudo. Ok, vamos desempacotar isso. A primeira pergunta que sempre me vem é: por quê? Por que a gente chegou nesse ponto? Por que tanta gente se endivida? A gente tem essa tendência de achar que é só falta de disciplina, mas a coisa é bem mais embaixo. É muito mais embaixo. Me parece que o endividamento no Brasil é um problema mais de sistema do que só individual. É totalmente por aí. O que é fascinante e até um pouco assustador é olhar isso pela ótica da economia comportamental. Nosso cérebro, ele não foi projetado para lidar com o dinheiro abstrato de hoje. Como assim abstrato? Pensa bem, ele evoluiu por milênios para lidar com coisas concretas, tipo caçar um mamute e comer agora. A recompensa era imediata, palpável. Ele não foi feito para entender o que significa um número numa tela, sabe? Um cartão que passa por aproximação ou um Pix. Entendi. Ou seja, nosso cérebro é basicamente um homem das cavernas com um smartphone e um cartão de crédito com limite bem alto. É a combinação perfeita para o desastre. Perigosíssima. Porque esse cérebro, ele busca a recompensa imediata, o prazer do agora. O clique. O clique. E o sistema financeiro moderno é mestre em explorar isso. Não é nenhuma coincidência que 67% das compras por impulso aconteçam em ambientes digitais, onde o dinheiro é invisível, né? A dor do pagamento só vem depois, lá na fatura. E o maior predador nessa selva toda é o rotativo do cartão de crédito, os juros. Nossa. Chegam a 436% ao ano. É um número que nem parece real. É a armadilha perfeita. Te dá o prazer da compra imediata e adia uma cor que, quando chega, vem multiplicado por 4. É isso. E para a gente conseguir desmontar essa armadilha, o primeiro passo é entender o próprio comportamento. É como um diagnóstico médico, sabe? Sem saber a causa da doença, não dá para receitar o remédio certo. Faz sentido. E existem basicamente 4 perfis de endividamento. Se identificarem um deles, é o começo da virada de chave. Vamos a eles, então. O primeiro seria o emergencial. Isso. É a pessoa que se endividou por um golpe da vida, algo que estava fora do controle. Uma doença na família, a perda de emprego. Não foi por esbanjar, foi um imprevisto que engoliu a renda. Exato. Depois desse, a gente tem o desorganizado. Essa pessoa às vezes até tem uma renda boa, sabe? Mas não faz a menor ideia de para onde o dinheiro vai. É o famoso não sei como, mas o salário acaba antes do mês. Ah, os pequenos gastos. O delivery aqui, o cafezinho ali. Que somados viram um monstro no final do mês. Conheço alguns. E o terceiro perfil, que é muito comum e sutil, é o otimista. Ah, esse é um clássico. É quem gasta hoje contando com o ovo de amanhã. A pessoa pensa, mês que vem eu recebo aquela promoção, ou esse bônus com certeza vai entrar, então já posso comprar. É uma aposta constante num futuro que, bom, nem sempre se concretiza. E por último, temos o consumista. Nesse perfil, a compra é quase um remédio emocional. O gatilho é estresse, ansiedade, tristeza, até tédio. É uma válvula de escape. Exatamente. Comprar gera aquele alívio imediato, uma pequena dose de dopamina. O problema é que o efeito passa muito rápido, mas a conta fica e a ansiedade original volta, às vezes ainda maior. Mas peraí, esses perfis parecem um pouco estanques. E se a pessoa for um desorganizado que teve uma emergência? Ou um otimista que também usa compras como essa válvula de escape? Como se lida com essas sobreposições? Dominante. A raiz do problema. Exato. Qual comportamento é a raiz principal do problema?
Se a desorganização é a base, mas uma emergência piorou tudo, o foco inicial tem que ser em criar um sistema de controle. Se o consumo emocional é o gatilho, mesmo que a pessoa seja otimista, a estratégia tem que atacar esses gatilhos primeiro. O autodiagnóstico é o ponto de partida de tudo. Certo. Com o perfil dominante identificado, a gente entra no método. E ele tem um prazo bem específico, 90 dias. Por que esse número? Por que não 1 mês ou 6 meses? 90 dias parece muito tempo e pouco tempo ao mesmo tempo. É o suficiente para mudar a vida, mas talvez seja longo bastante para desanimar no meio do caminho, não? Exatamente por isso que são 90 dias. A neurociência explica isso muito bem. Pesquisas mostram que leva em média de 66 a 90 dias para que um novo comportamento se torne um hábito automático. Ah, interessante. Algo que você faz sem esforço, sabe? 30 dias é pouco para consolidar a mudança. 180 dias parece uma maratona infinita, desanima mesmo. 90 dias é o ponto ideal. É um sprint. É um prazo que te permite organizar a casa, negociar as dívidas e, o mais importante, começar a ver resultados. E essas pequenas vitórias que mantêm a motivação lá em cima. Exatamente. Faz todo sentido. É um projeto com começo, meio e fim. Então, vamos para a fase 1, o diagnóstico completo. Isso rola na primeira semana. É hora de encarar a realidade e colocar tudo na ponta do lápis. Essa é a parte que dá vontade de fechar a planilha e assistir a uma série, né? Dá muito medo. Encarar os números dói. Dói. Dói, mas é libertador. É como acender a luz num quarto escuro. O negócio é botar tudo ali, na ponta do lápis, sem dó. Abra uma planilha, um caderno, o que for, e anota cada centavo que se deve. Tudo mesmo. Tudo. Para quem, qual o valor total, qual a taxa de juros, incluindo o dinheiro emprestado do cunhado, da mãe. A clareza total é inegociável. Sem ela, a gente está lutando contra um fantasma. E nesse mapa tem um cálculo importante, que é o índice de endividamento, né? O total das parcelas dividido pela renda mensal. Isso, ele te dá um termômetro da febre. Abaixo de 30% é saudável, acima de 75% já é tipo UTI financeira. E aqui vem o pulo do gato dessa primeira fase. Identificar a dívida vilã. A dívida vilã? Nem todas as dívidas nascem iguais, sabe? A vilã não é necessariamente a maior em valor. É a que tem o maior custo efetivo total, ou seja... Os juros mais abusivos, cheque especial e rotativo do cartão, imagino. Quase sempre. Exatamente. Peraí, então a dívida mais perigosa não é a de 20 mil reais do carro, mas pode ser aquela de 2 mil do cartão que eu nem dou muita bola. E isso muda completamente o jogo. Eu acompanhei o caso da Júlia, uma professora. A dívida total dela era de 12 mil reais. E isso tirava o sono dela. Ela se sentia soterrada. Imagino. Mas quando a gente fez esse mapa, ela teve um choque. Ela descobriu que 78% de todos os juros que ela pagava por mês vinham de uma única dívida no rotativo do cartão, que era de apenas R$ 3.500. Caramba! Então o financiamento do carro, que era o maior valor... tinha juros muito, mas muito menores. E o que ela fez? Em vez de se desesperar com os 12 mil, ela focou toda a energia como um raio laser em atacar aquela dívida de 3.500 que estava sangrando as finanças dela. É sobre lutar a batalha certa, não todas ao mesmo tempo. Perfeito. Ok, diagnóstico feito, dívida vilã na mira. Entramos na fase 2, a negociação estratégica, do dia 8 ao 30. Mas aí vem o medo. Ligar para o banco dá um frio na espinha. Dá mesmo. A gente se sente pequeno, sem poder nenhum, como se estivesse pedindo um favor. E essa é a primeira crença que a gente precisa quebrar. Quem deve tem mais poder de barganha do que imagina. Pensa do lado do credor. Entre o risco de não receber nada e receber um valor menor agora. Eles preferem receber agora. Sempre. Existe até um roteiro para essa ligação para não ser enrolado. E como funciona esse roteiro na prática? É ser direto e firme. Você liga e diz: olá, meu nome é tal, tenho uma dívida de X reais com vocês e quero quitá-la. Estou passando por uma reorganização financeira e preciso saber qual é a melhor condição que vocês podem me oferecer para pagamento à vista. E depois? E depois da pergunta, a parte mais importante, o silêncio. Deixe o outro lado trabalhar. O silêncio é uma ferramenta de poder absurda e negociação. E nunca aceitar a primeira oferta, certo? Nunca.
Agradeça, anote o nome do atendente, o protocolo e diga que vai analisar e retorna. Muitas vezes, só de fazer isso, eles já melhoram a proposta. E o poder do pagamento à vista, ele é grande mesmo? É imenso. Para dívidas de cartão ou cheque especial, descontos de 70% a 80% não são raros. Uma dívida de R$ 10.000 pode ser quitada por 3 mil. E hoje tem plataformas online, como Serasa Limpa Nome, que centralizam essas ofertas e facilitam muito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Negociar à vista com um baita desconto é ótimo. Mas a pergunta de R$ 1 milhão é: com que dinheiro? Com que dinheiro? Isso nos leva para a próxima fase do plano. Exato, a geração de caixa emergencial. E a palavra-chave aqui é emergencial. É um sprint de 90 dias, não é uma mudança de vida para sempre. São 3 estratégias principais. Qual a primeira? A primeira é o inventário patrimonial. É basicamente fazer um destralhe com propósito financeiro. Fazer uma lista de tudo que está em casa parado há mais de 6 meses. Aquele videogame antigo, roupas, móveis. Isso. E vender tudo em plataformas online. Dá para levantar uma grana boa aí. Uma meta realista é gerar entre R$500 e R$3.000 em 30 dias com esses itens. É um dinheiro que já estava na sua casa, só que em forma de objeto. Boa. Estratégia número 2. A segunda é o trabalho temporário focado. Não é arrumar um segundo emprego fixo e se matar para sempre. É fazer freelas, serviços pontuais, dar aulas particulares. Dirigir por aplicativo nos fins de semana. Exato. Por um período determinado. É uma renda extra com data para acabar. A meta aqui é gerar de R$800 a R$2.500 a mais por mês durante os 90 dias. E a terceira, que talvez seja mais polêmica e mais impactante: o corte cirúrgico de gastos. A palavra-chave aqui é eliminar, não reduzir, né? E, de novo, é temporário. Exatamente. Durante os 90 dias do plano, a ideia é cortar tudo que não for absolutamente essencial. Cancela todos os streamings, a academia, o delivery, as assinaturas esquecidas. Eu entendo a lógica, mas cortar tudo por 90 dias, isso não é uma receita para o fracasso? A pessoa não vai surtar na segunda semana e gastar o dobro por frustração? Não seria melhor reduzir em vez de eliminar? Essa é a armadilha do só um pouquinho. O poder do corte cirúrgico está na clareza e no prazo. Quando você apenas reduz, a porta para exceção fica sempre aberta. Ah, só hoje. E o só hoje vira todo dia. Vira. Quando você elimina, a decisão já foi tomada. É um sacrifício. Sim, mas é um sacrifício com data para acabar, por um objetivo muito maior. E o potencial de economia é brutal. Em 3 meses, isso pode liberar de R$1.800 a R$9.000. É o dinheiro que vai quitar a dívida vilã. Ok, a estratégia está traçada, o dinheiro começando a entrar. Como a gente executa o plano de pagamento? Existem 2 métodos principais, o tal do bola de neve e o avalanche. Qual a diferença? O bola de neve é o método recomendado para, 90% das pessoas. Nele, você lista suas dívidas da menor para maior, em valor, e ataca a menor primeiro com todo o dinheiro extra que conseguiu, enquanto paga o mínimo das outras. A lógica é puramente psicológica. Como assim? Cada dívida quitada, por menor que seja, é uma vitória rápida. É um check na lista. Isso libera dopamina, gera uma sensação de progresso e te dá gás para continuar. Você cria um momento positivo, sabe? Entendi. Gera motivação. Exato. Estudos de Harvard mostraram que esse sentimento de progresso é o maior fator de motivação. E o outro método, o avalanche. O avalanche é matematicamente mais eficiente. Nele, você foca em pagar primeiro a dívida com os juros mais altos, a nossa dívida vilã, independentemente do valor. No final das contas, você economiza mais dinheiro em juros. Mas Só que ele exige muito mais disciplina, porque pode levar meses até você quitar a primeira dívida e sentir aquela vitória. entendi. Então, se a pessoa precisa de motivação, vai de bola de neve. Se tem disciplina de ferro e uma dívida com juros absurdos, talvez o avalanche seja melhor. E o orçamento pessoal também muda completamente, né? Muda da água para o vinho. O orçamento tradicional 50-30-20, com 50% para necessidades,
30% para desejos e 20% para poupança. Fica suspenso. Totalmente. Durante esses 90 dias entra em vigor o orçamento plano de guerra. 50% para o essencial, 0% para desejos e os outros 50% para o pagamento agressivo das dívidas. É radical, mas é o que funciona. Mas mesmo com o plano mais perfeito do mundo, a vida acontece. Existem armadilhas que podem sabotar tudo isso. Quais são os erros fatais que a gente precisa evitar? O primeiro e mais comum é contrair novas dívidas. Parece óbvio, né? Mas muita gente pega um empréstimo com juros um pouco menores para pagar o cartão e só rola a bola de neve. E tem alguma dica prática para evitar isso? Uma solução bem prática e visual é literalmente congelar os cartões. Pega um pote com água, coloca o cartão dentro e põe no congelador. Nossa, congelar o cartão. É uma ideia tão visual, quase cômica, mas faz todo sentido. Você cria uma barreira física real contra um impulso que é puramente digital. Adorei. É para pensar duas vezes. A segunda armadilha é não ter uma reserva mínima de emergência, sem pelo menos 500 ou R$ 1.000 guardados pro e se. Qualquer imprevisto vira uma nova dívida. Um pneu furado, um remédio. E te joga de volta no ciclo vicioso. Essa micro-reserva precisa ser construída antes de começar os pagamentos agressivos. Isso é muito contraintuitivo. Para parar de dever, a primeira coisa a fazer é guardar dinheiro. Mas faz sentido, para não cair na mesma armadilha de novo. E a terceira? Subestimar o fator emocional. É crucial identificar seus gatilhos de compra. Se o estresse no trabalho te faz abrir o app de delivery, você precisa criar uma alternativa gratuita e saudável para lidar com esse estresse. Uma caminhada de 10 minutos, ouvir uma música, ligar para um amigo. Exatamente. Trocar o hábito destrutivo por um construtivo. E o último erro fatal, essa talvez seja a parte mais delicada. A falta de comunicação com a família, esconder as dívidas do parceiro ou dos pais gera um estresse enorme e sabota o plano porque você está lutando sozinho. A transparência é fundamental, então. A conversa com a família talvez seja a mais difícil de todas, mais até do que ligar para o banco. Mas é preciso transformar a quitação da dívida em um projeto familiar, um objetivo comum. Uau! Recapitulando tudo que a gente conversou, os pilares dessa jornada de 90 dias são: 1. Um diagnóstico brutalmente honesto. Sim. Uma negociação agressiva e estratégica, a geração de caixa emergencial e uma execução disciplinada, fugindo dessas armadilhas. Fica muito claro que sair das dívidas não é um milagre, é um método. Exatamente. E se a gente parar para pensar, o maior obstáculo quase nunca é a falta de dinheiro em si, é a inércia. A paralisia que vem do sentimento de sobrecarga, de não saber nem por onde começar. A dívida mais pesada, que cobra os juros mais altos, é aquela que carregamos na mente todos os dias por não agir. Isso deixa a gente com uma reflexão final muito poderosa para quem está nos ouvindo e se sentindo exatamente assim. Sim. Se a inércia é o verdadeiro inimigo, a pergunta que fica no ar é: qual é a menor, a mais minúscula ação possível, que pode ser feita hoje, agora mesmo, depois de ouvir essa conversa, para quebrar essa inércia e dar o primeiro passo? Pode ser algo bem pequeno, então. Pode ser abrir um bloco de notas e anotar a primeira dívida. Pode ser desinstalar um app de compras. Apenas um passo. Para mais análises aprofundadas como esta, inscreva-se no nosso canal.